A prova do Enem acontece nos dias 5 e 6 de novembro. O exame é uma das principais formas de entrar em diversas universidades públicas e privadas do país. Por isso, é necessário que os alunos estejam bem preparados para a prova. Uma das partes mais temidas pelos estudantes é a redação. A professora Kellen, que dá aulas de português, garante que é fundamental que os alunos façam uma boa leitura das questões e fiquem atentos à estrutura da redação. Então, o texto dissertativo ele é composto de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que vai numa introdução de texto dissertativo para o Enem, principalmente, ele tem que constar de tema e tese. Então, mas professora, como é que se constrói uma tese? A tese é o teu ponto de vista, é aquilo que tu vais defender durante o texto. Então o Enem preza bastante por essa estrutura. Outro ponto que deve ter atenção redobrada dos alunos na hora de escrever a redação é a questão dos direitos humanos. A professora diz que os alunos não devem ferir esses direitos e que, caso isso ocorra, o estudante pode ter a redação zerada. O aluno ele deve abordar de maneira coerente, de maneira racional, que respeite os direitos humanos. E dentro dessa estrutura, o que fazer, o que vale ponto e que o aluno não deve deixar de fazer? Uma proposta de intervenção. Como são temas sociais, 200 pontos valem uma proposta de intervenção bem construída. Na verdade, não é solucionar o problema, é enfrentar o problema. Como é que eu poderia enfrentar o problema da violência contra a mulher, que foi o tema que caiu no ano passado? Os números do Enem indicam que a prova de matemática é a que tem menor índice de acerto entre os estudantes. Uma das principais dificuldades dos alunos é que as fórmulas matemáticas não são disponibilizadas. Além disso, o uso de calculadoras também não é permitido. O professor Edinho, que dá aulas de matemática, explica que as questões da disciplina no Enem são mais contextualizadas e que os alunos precisam de atenção na hora do enunciado. Acaba que elas são questões enormes, até porque ele pega o conteúdo e ele contextualiza numa situação do nosso dia a dia. Fica a dica de uma leitura dinâmica, saber localizar, saber identificar o que o problema quer. Saber ler o que o exercício pediu, isso é muito importante, porque naquele momento, daquela interpretação, que ele vai saber ganhar tempo para aquelas questões. No dia da prova é importante ficar atento a algumas recomendações. O único material que pode ser usado durante o teste é uma caneta preta feita em material transparente. Além disso, é importante ficar de olho no tempo para que nenhuma questão fique em branco. Mas com uma prova com tantas questões, como controlar o tempo para cada disciplina? Os professores dão algumas dicas que podem ajudar na hora do exame. 2h15 dessas 5 horas e meia, ele vai ter que reservar a prova de matemática. Ele tendo esse tempo para fazer as questões bem feitas e passar para o gabarito, é onde o aluno ele consegue trabalhar bem a prova. Fica complicado quando o aluno ele se perde um pouco na redação, ele passa do tempo que ele teria para fazer linguagens e aí ele chega na prova de matemática com, por exemplo, 1 hora. E aí ele acaba se perdendo, porque 1 hora ele vai conseguir desenvolver muito bem as primeiras 20 questões. Das 20 questões até as últimas 25, vai ficar comprometido o rendimento dele. Eu sempre aconselho o aluno a começar pela dissertação. Ele começa pensando no texto já num primeiro momento, deixa o rascunho do texto pronto, parte para as outras questões, desenvolve as outras questões, vai chegar num determinado momento em que ele vai cansar também na prova, Então aquele é o momento de parar um pouquinho, voltar para o texto e pensar na construção dele. E para ajudar os alunos a se prepararem para a prova do Enem, o Colégio Deon realiza mais uma edição do Aulão Solidário. O estudante precisa levar 1 litro de leite em sua escola e fazer a troca pelo ingresso. Pessoal, e não deixe de vir amanhã, lá na Arena Multiuso, às 13h30, no nosso Aulão Show do Enem, beleza? Lá a gente vai dar as 2 últimas dicas e para vocês fazerem uma boa prova. Valeu!